Salve, professores, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma pré-aula do maternal. Hoje, a lição de número 12, que é uma história bem conhecida. O título é Terremoto na Prisão. Então, espaço dos alvos. Que a criança compreenda que o Senhor não abandona seus filhos. Então, a lição de hoje, diferente da lição da semana passada, que eu nem lembrava daquela história, talvez você nem conhecesse, a de hoje todo mundo conhece. Uma história bem conhecida, bem fácil para a gente trabalhar. Então, alguns recursos aqui, vocês já podem ir observando enquanto eu vou conversando. Então, orar é a atitude esperada em tais circunstâncias. E eles achavam-se no fundo de uma masmorra escura e fétida. Quem não oraria? Também poderiam estar orando, agradecendo a Deus por ter salvado eles. De qualquer modo, é certo que haveriam de orar, mas cantar? Será que você canta em momentos de tribulação? A nossa primeira intuito, a primeira coisa que a gente faz quando alguma coisa nos chateia é chorar, é dizer, Deus, por quê? Não é ir cantar. Talvez eles oraram bastante para depois irem cantar. Mas, de certo, o milagre aconteceu enquanto eles oravam e cantavam hinos a Deus. Assim diz o versículo, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Então, bora lá? Continua aqui. Como não louvar a Deus por havê-los considerado dignos de sofrer por causa de Cristo? Por certo, começaram a cantar, sem qualquer outra intenção, que não glorificar ao Senhor. E aí perceberam que o cântico ajudava a esquecer a dor. E seus corações subiram ao céu. Foi nesse momento que Deus enviou o terremoto. Louve a Deus. Louve pelas circunstâncias. E apesar delas, louve-o. Você verá portas serem abertas. Não portas de ferro, talvez portas da alma, como o que se abriu na alma do carcereiro. Gente, eu estava lendo essa lição e eu estava pensando assim, meu Deus, alguém pode olhar assim para a lição, né, e dizer assim, é uma lição de maternal, é uma lição de criança. Mas, gente, essa daqui, pelo menos essa 12, tá chamando uma atenção. O coração chega ardia. Ele vai falar aqui mais pra frente sobre que a gente deveria, se a gente não tiver vontade de ver almas se rendendo ao pé de Cristo, a gente precisa se converter de novo, que a gente precisa estar buscando. Eu digo, nossa, como o Senhor está falando comigo, com uma lição, que às vezes a gente não dá nem tanta importância. Tem vez, eu sei que isso acontece, porque já teve gente falando comigo no meu direct. Irmã, eu não tive tempo, eu só assisti o vídeo. E, gente, só assistir o vídeo não é o suficiente. Eu digo assim, se você pelo menos pegar a sua Bíblia e for ler, que a nossa leitura bíblica está em Atos 16, do 16 ao 40, você pelo menos sabe a história completa. Você não vai estar com o manual aqui, porque eles vão nos ensinando por onde ir, o caminho que fazer. Mas você vai estar sabendo a história completa. Mas se você simplesmente chegou, só assistiu o vídeo e já foi da tua aula, o trabalho não está certo. Não está dando o teu melhor. E a gente tem que dar o nosso melhor para Deus. Então, tentar dar um tempinho, sentar, ler, orar. Senhor, me ajuda a entender essa história para que eu possa passar para os meus pequenos. Porque, querendo ou não, você está evangelizando aquelas crianças. Eles não sabem ler. Então, a Bíblia que eles leem é você. Você que está contando a história bíblica para eles. Então, eles vão entender a história bíblica conforme você está contando. Eles não vão saber, eles não vão poder ser bereanos de olhar a Bíblia aí. A tia leu errado. Tinha isso aqui não. Eles vão acreditar no que você está dizendo. Então, tira um tempinho. Ora. Pede para o Senhor abrir tua mente, teu coração. Senta, lê. E se der tempo, lê a lição. Essa lição aqui tá maravilhosa. Aí você pode estar me dizendo assim, tia, já é sábado, eu não consegui. Lê depois. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, assim como falou comigo. Foi uma bênção essa lição. Olha, o louvor também é algo da harpa. Então, que você louve com os meninos. Não vou cantar hoje, é conhecido também. E aí, espaço de reflexão. Deus abriu as portas da cadeia quando Paulo e Silas estavam louvando. Mesmo passando por momentos difíceis, devemos louvar a Deus, pois Ele jamais nos deixa sozinhos. E isso aqui é uma grande verdade. Deus nunca nos desampara, nunca nos deixa sozinhos.
e tem falado muito comigo essa lição, que faz menos de uma semana que eu fiz uma prova e não passei. E aí eu estava muito chateada. E aí eu estou dizendo, Deus, eu vou louvar. Eu vou louvar e da próxima vai ser feita a tua vontade. Porque a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo. Então a gente tem que louvar, tem que agradecer. Talvez esteja faltando meu coração ser grato para o Senhor me dar essa vitória. Então, e aí, qual será? O que será que você está precisando? Será que Deus está falando contigo também no meio dessa aula? Então, bora lá. Espaço da Bíblia. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus. Abacuque 3,18. Aqui ele vai explicar que o profeta Abacuque, ele tinha recebido uma visão de Deus e dizia que, vocês lembram daquele hino mesmo? Do hino não, na verdade, o próprio versículos, os que antecedem. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja frutos na vide. Então, Deus tinha dado uma visão para ele. Deixa eu ver aqui. Que aconteceria algumas coisas ruins com o povo. Então, ele disse, mesmo que não sobrar nenhuma fruta no pomar, mesmo que levem todas as ovelhas do pasto, mesmo assim eu louvarei ao meu Deus. É isto, Papai do céu, quer que você faça. Louve, mesmo que aconteça uma coisa ruim. E aí ele vem falando mais embaixo para a gente poder aplicar com as nossas crianças, né? Porque eles não vão entender. Ovelha, mesmo que não haja ovelha no curral. Então, eles não vão entender. Então, mesmo assim, você deve louvar ao Papai do céu. Se você ficar doente, não puder passear, o papai não puder comprar aquele brinquedo, mesmo triste ou chateado, você deve louvar o Senhor. E aí, depois que eu digo isso, a gente vai aplicar a nossa história. Porque, com certeza, Paulo e Silas estavam tristes, chateados, eles estavam com dor. Mas eles oraram e louvaram hinos a Deus. Então, bora lá? A nossa história... Vou pegar lá os visuais da CPAD, como sempre. Tá aqui. Aí tem aquela moça, né? Que ela tinha um problema. Ela tinha demônios. E aí eles foram, expulsaram. E aí ela dava lucro para certas pessoas. Eles fizeram coisa boa e mesmo assim foram presos. Aqui estão as correntes. Mas no meio da noite, enquanto louvavam e cantavam, houve um terremoto, as correntes partiram. E aí o carcereiro, ele veio, ele queria tirar a própria vida, com medo, porque ele achava que todo mundo tinha fugido. Mas eles disseram, estamos todos aqui. E ali esse carcereiro aceitou Jesus. Então, é isso, a nossa história de hoje. Eu trouxe o que pra vocês? Eu não achei visual. Tia, eu não tenho visual da CPAD. Eu não achei visual pra você contar a história só com visual. Só achei esses dois. Eu não tive tempo hábil pra montar os visuais pra vocês, porque essa aula não era minha. Então, eu peguei só esses dois e dá pra vocês contarem. A primeira parte, Paulo e Silas estavam lá, aí houve uma menina, assim, assim, assim. Então, eles foram presos, ficaram acorrentados, mas mesmo presos, eles estavam louvando. E aí, depois, o cárcere foi aberto, o carcereiro veio e eles estavam lá. Ele conferindo que ele estava lá, então, ele louvou a Deus por isso. E aí, você vai dizer, tia, não gostei não, só tem duas figuras. Então, bora lá na caixa surpresa. Essa aqui é uma caixa cenário. Você pode montar ela dentro como aquele teatrinho que a gente fez semana passada, lembra? Mas o teatrinho, os bonequinhos, o palitinho fica em cima, porque tua mão não aparece. Essa aqui já é diferente. Aqui eu sempre levo pra eles assim, digo, hoje vai ter surpresa, não sei o quê. Então, quando eu abro, aqui vai ser o teu cenário. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou ter a moça, né? Endemoniada e tal. E era interessante que isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês, fosse isopor. Mas se você não tem isopor aí, eu coloquei o papelão e mesmo com o papelão eu furei e aí tá funcionando, ó. A bonequinha tá aqui, então tá tudo certo. E aí eles fizeram algo bom por ela, mas os donos dela não gostaram. E aí chamaram os soldados e ali foram prender eles. E eles foram presos e ficaram presos, acorrentados. E eles mesmo assim estavam felizes e louvaram a Deus.
E aí teve um terremoto, ninguém fugiu. O carcereiro ficou tão feliz que ninguém fugiu. E viu que Deus era um Deus poderoso, que poderia salvar eles. Eles estavam presos, mas Deus poderia dar liberdade. Que ele resolveu aceitar Jesus e olha, ele se batizou. Ele se converteu. Porque antigamente a profissão, você dizer que tinha se convertido, que tinha aceitado Jesus, ele tinha que se batizar mesmo. Então ele já foi logo e se batizou. Vocês vão ter essa história completa, não aqui, nos nossos visões da CPA, deu na nossa lição. Quando vocês lerem Atos 16, do 16 ao 40. Então, por isso que é tão importante vocês lerem a história na Bíblia. Aí, vê só, ainda tenho mais opção para vocês. Eu trouxe essas correntes, que é feito com papel. Ó, esse aqui é daquele chamequinho colorido, sabe? Pode ser que aí na imagem esteja parecendo que é uma cor só, mas esse aqui é azul, esse é verde, esse é rosa. Aí eu peguei e fiz eles coloridos, um de cada cor. Só é você ir colando assim, depois que colou esse. Aí você vai colocar o próximo. Pode colar, pode grampear. E aí você pode prender os seus alunos. Você bota eles sentadinhos na cadeirinha, ele tem a mãozinha pequenininha, passa por aqui. Você prende um, depois prende outro. Faz bem grandão, que fica bem legal. Eles vão dizer que eles estavam presos, mas eles louvaram e cantaram. E aí vocês botam eles para louvarem. E depois começou o terremoto, balança lá, e aí vocês mandam eles quebrarem. Como é só papel sulfite, papel ofício é rapidinho de rasgar. Mas eu trouxe para vocês, além de tudo isso, uma cadeia. E aí, vocês estão vendo aqui, é uma caixa. Eu nem cobri essa caixa ainda, porque estamos em agosto. E aí, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, é uma caixa, tá vendo? Só que aí eu peguei um lado da caixa, abri, cortei o papelão, 3 tiras para poder fazer a grade. E o próprio papelão tem os furinhos dentro, então eu fui encaixando o palito de churrasco. Aqui eu fiz a grade, a dobradiça é fita de cetim. E a fechadura eu fiz com velcro, então eu posso fechar e abrir quantas vezes eu quiser. Aí vou colocar aqui os bonequinhos. Lembra que eu disse que ia usar eles novamente? Eles agora estão presos. E o outro, que tem um dinheirinho, vai ser o carcereiro. Pronto. Ah, tia, mais uma caixa tão grande para um boneco tão pequeno. Pois é. Você pode, se você não quiser fazer com rolinho de papel higiênico, você pode fazer com rolinho de papel toalha. Mas eu não tinha 3 bonequinhos de rolinho de papel toalha para ser o carcereiro e Paulo e Silas. Então eu trouxe só um, só para você ver que caberia. Aí você vai dizer, tia, eu não consigo fazer um boneco desse. Gente, umas aulas passadas eu trouxe um bonequinho desses que eu coloco no PDF e mandei vocês cortarem e colar em um rolinho de papel toalha. Ele também serve, é do mesmo tamanho. Você pode arrumar qualquer boneco no Google, que seja dessa altura, colocar aqui e tá ótimo. Aí vocês vão dizer, eu quero ver esse outro bonequinho. Esse aqui é todo de EVA, esse outro. Não precisa de rolinho. E essa cabecinha dele é com bolinha, a bolinha do desodorante Rolon. Acabou, tirei, lavei e tá lá guardadinha. Mas você pode fazer também com bolinha de isopor. E vai dar certo. Então, boa opção de bonequinhos. Hoje vocês tiveram várias, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. No Espaço das Artes, antes da gente encerrar, converse com as crianças a respeito do que seriam situações difíceis. Indague se elas louvaram a Deus naquelas situações. Aí a gente vai conversar com eles e aí minha ideia seria colocar eles sentados e aí dizer para eles darem glória a Deus. Então, quebrei o braço. Glória a Deus. Aí você pode até explicar. Só foi o braço, eu tô vivo aí. Estou doente. Glória a Deus. Aí você vai começando a dizer várias situações e combina com eles para dizerem glória a Deus. Que aqui só era para conversar. Então, para eles se animarem, que eles gostam de gritar, gostam de falar alto. Então, você combina com eles. Olha, e pode falar situações boas também. Tanto coisas boas quanto ruins, mas que a gente dê glória a Deus em tudo. Toda essa situação. Pra gente estar glorificando o Senhor, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje.
Que Deus te abençoe. Deixa um comentário aí. Não esquece do like, tá bom? Que Deus te abençoe e até semana que vem. Semana que vem é comigo também. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.